Olá, eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, irmãos, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Movidos pela Graça. Esse texto está no Manancial e o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, não é um texto que eu tenha escrito. Eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos a Tua bênção neste momento em que vamos refletir a respeito da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, realmente entender o que é graça e que a partir desse entendimento possamos Te servir. É o que Te pedimos. Em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então o texto ele foi escrito pelo pastor Leandro Ferreira, e ele sugere que nós leiamos Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15. E diz assim, ó: Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém? Bem, o texto, o versículo escolhido foi o 11, que diz assim, Tito 2, 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, irmãos, o texto de hoje vai nos fazer refletir sobre a graça de Deus. Bom, e o que é graça, né? Então, graça é um favor imerecido, um favor que a gente não merecia. Então, no caso aqui, é o favor imerecido da salvação, que a gente só alcança através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, esta graça nos move a vivermos algumas realidades em nossa vida cristã. Então, o texto de Tito 2:11 sustenta a nossa reflexão. Então, eu vou repetir o 11, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, o texto aqui diz que a graça nos move a renunciarmos às paixões mundanas. Então, como cristãos, a gente é movido pela graça de Cristo para abandonar tudo que é ruim, né? A impiedade, a incredulidade, os hábitos pecaminosos, né? Os maus hábitos. A maldade deste mundo não pode nos contaminar. O crente deve sempre ter fé, não permitindo que a incredulidade tome conta do seu coração. Então, a graça nos move a agirmos com sabedoria. Então, deixamos de ser tolos quando realmente cremos na graça de Jesus, porque somos impulsionados a viver neste tempo de maneira sóbria, justamente e piedosamente. Num cenário em que as pessoas são estimuladas a vivenciar o contrário dessas qualidades que a gente citou agora, o cristão é mobilizado pela graça a conduzir-se sabiamente a cada instante. Então, o cristão ele tem que ter discernimento para agir conforme a graça do Senhor Jesus, né? À medida que ele aceita o sacrifício de Jesus, crê que foi um sacrifício feito por nós sem que nós merecêssemos, nós temos que nos conduzir de maneira sábia. Então, a graça também nos move a possuirmos esperança. Então, nesta época, nesse mundo tão triste, né, que falta tanta esperança, a Igreja de Jesus Cristo precisa ser um baluarte, um pilar de esperança para todo mundo. Então, a graça nos ensina que a gente tem que crer na volta de Cristo. A gente tem que conservar a esperança da sua glória, a esperança na eternidade
e na segunda vinda de Jesus, porque ele disse que ele vai voltar e nós cremos nisso, né? Então, essa deve ser a nossa pregação. E eu gostaria de acrescentar aqui ao texto, para aqueles que não estão familiarizados com o que é graça. Então, eu creio que a graça é a essência do amor de Deus. E a essência da ética cristã, de como nós devemos agir em relação à graça, é a gratidão. Então, o que acontece? Um dia a gente reconhece que nós somos insolventes, né? Aquelas pessoas que devem e não tem como pagar as suas dívidas, né? Então, por exemplo, quando a Caixa Econômica Federal toma um imóvel, é porque a pessoa se tornou uma pessoa insolvente, ela não conseguiu pagar a dívida, então ela perdeu aquele bem. Então, a mesma coisa é nós. Então, nós não conseguimos pagar a dívida com Deus, porque pecamos, porque não há um justo sequer. Então, só Jesus Cristo pode quitar a nossa dívida. Então, nós somos aquelas pessoas inadimplentes, né? Que toda hora o pessoal liga, olha, você não vai pagar, sua prestação está atrasada, quando é que a gente pode receber? Mas só que a gente não tem como pagar. Então, só Jesus Cristo, através da graça, vai fazer com que a nossa conta esteja quitada com Deus. Só que assim, a gente sempre fala que a graça é um favor que a gente não merecia, é um presente que a gente não merecia, mas ela não foi de graça, né? Então, em 1 Coríntios 6:20, diz assim, ó, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Então, nós recebemos um presente sem que ele nos custasse nada, mas esse presente custou para Jesus Cristo. Custou o sofrimento, a morte dele na cruz, foi muito difícil, né? Tanto é que Jesus, quando estava na iminência de morrer na cruz, ele pergunta para Deus se é possível que aquela situação não aconteça. Ele fala, olha, se é possível, passa de mim esse cálice, né? Que eu possa pular essa situação, mas não era. O único jeito de nós sermos perdoados era através da graça de Jesus Cristo. Então, quando a gente entende o que Jesus Cristo fez por nós, a gente fica disposto, totalmente disposto para atender às exigências de Deus em relação a nós. Então, como diz lá que a gente tem que ser santo, então, por exemplo, acho que tem duas coisas fundamentais que nós temos que entender a respeito da graça. A primeira delas é que ela é redentora, ela é salvadora. Então, a graça é que nos salva. E então, vamos imaginar assim, faz de conta que somos mendigos, estamos lá debaixo da ponte, sem ter como se alimentar, sem ter vestes decentes para vestir, um local bom para dormir, vivemos na rua, debaixo da ponte, sem a mínima condição. Aí um dia chega uma pessoa lá, debaixo da ponte, e começa a gritar o nosso nome. Fulano, fulano. Aí você fala, nossa, será que é comigo? Aí o cara, você é fulano de tal? Sim, sou eu. Então, vamos imaginar aqui o dono do Walmart, o dono do Carrefour, sei lá. Vamos dizer que ele só tenha um filho. E essa pessoa chega lá debaixo da ponte e diz assim, olha, fulano, o dono do Carrefour tem só um filho. E esse filho aí resolveu depositar 2 bilhões na sua conta. Ele herdou toda a rede de supermercados e hipermercados. Ele é o único herdeiro, mas ele resolveu dividir a herança com você. E você quer? Lógico, né, que a gente quer. Mas por que ele fez isso? Não, ele fez isso de graça. Ele fez isso com um favor para você, ainda que você não mereça, que você esteja aí sujo, você esteja desabrigado, ao relento. Então, digamos que este homem resolva fazer esta gentileza, este favor, nos dar este presente.
Então, nós saímos da ponte, debaixo da ponte, nós deixamos de morar na rua, porque agora nós temos na nossa conta 2 bilhões de reais, porque o dono lá do Walmart, da empresa, enfim, que a gente está imaginando, resolveu dividir a herança conosco. Tá bom. Então, quando a gente percebe, fala, meu, eu tava na rua e este homem me tirou de lá. Lógico, a gente fica totalmente disposto a atender a exigência, qualquer exigência que este homem fizer para nós. Aí, digamos que este homem chegue pra gente e fala assim, ó, eu vou pedir um negócio para você. Será que você poderia deixar de ter tal atitude, por exemplo, olha, falar palavrão, ou colocar os pés em cima da mesa, ou, será, gostaria que você tomasse 3 banhos por dia, enfim, qualquer coisa que este homem pedisse pra gente, que era mendigo antes. A gente não iria atender? Poxa, o cara do nada foi lá, depositou 2 milhões na nossa conta, tirou a gente lá da miséria, e aí ele tá pedindo pra gente mudar alguns comportamentos. Você não estaria disposto a mudar? É a mesma coisa o Senhor Jesus Cristo. Então ele nos salvou, ele nos redimiu, mas ele pede que nós sejamos santos. Então ele fala assim, ó, vocês têm que guardar o meu mandamento. Se vocês me amam, se vocês querem ser gratos, vocês têm que guardar o meu mandamento. Então, se a gente tiver a verdadeira compreensão de quão tremenda é a graça do Senhor, qual será o nosso comportamento? Obviamente que vai ser um comportamento de gratidão e de obediência. Então, quanto mais nós compreendemos a graça de Jesus, mais nós nos rendemos a Ele. Não tem aquele hino que diz maravilhosa graça? É isso. Nós temos que nos maravilhar a cada dia, com a graça de Jesus. Porque Ele pagou um preço caro, muito caro, para que nós pudéssemos ter vida. Não foi de graça para Ele, mas para a gente é. Então, nós só temos o quê? Quando não ainda entendemos quem é Jesus e ouvimos falar dele, nós temos que reconhecer que ele é o nosso Salvador e com a boca confessar que nós cremos que ele nos deu esse presente de graça, graciosamente, só pelo seu amor. E quando nós já recebemos a graça e reconhecemos que o Senhor fez isso por nós, ele tem que ser o Senhor da nossa vida e nós devemos a ele gratidão e obediência. Porque ele diz pra gente, se vocês me amam, vocês têm que seguir os meus mandamentos. Entendeu? Então, assim, não é difícil entender o que seja graça, usando esse nosso exemplo aí, né? Então, é importante que nós lembremos sempre duas coisas. A graça nos salva e a graça nos ensina a sermos santos. Tá bom? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Movidos pela graça, experimentemos essas 3 realidades. Renunciar às paixões pecaminosas, viver com sabedoria e guardar a esperança. Porque nós sabemos que Jesus Cristo está voltando e eu creio que não vai demorar a chegar. Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com um abraço fraternal, o nosso abraço de todo dia de ursa. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudade. E glória a Deus pela graça do Pai.